Oi, oi! E aí, como vocês estão? Hora de mais um episódio aqui do É Sério Ponto Podcast. Se você não segue o meu canal, tá perdendo conteúdo de qualidade. Toda semana eu sempre trago um assunto aqui que com certeza vai interessar a você. E tem muitos episódios já postados. Para quem ainda não sabe, o É Sério existe já desde metade de 2023. E de lá para cá, eu tenho tido a oportunidade de rever pessoas que eu gosto muito, trazer assuntos bem leves, interessantes, como é o meu perfil, né? Quem me conhece sabe que eu já venho de televisão e, assim, fiz muita coisa em televisão, mas me achei na parte do jornalismo mais leve, aquele que a gente senta e gosta de acompanhar mesmo todos os dias, né? E lembrando que nós estamos não só aqui no YouTube, mas também no Deezer e no Spotify, onde você pode ver e ouvir os episódios aqui do É Sério, tá certo? Se você também não segue a gente lá no Instagram, estou sempre colocando as fotos, os links, né, dos meus episódios, também está tudo por lá. Então, se inscreve também. Vamos aumentar aí o número de inscritos aqui no canal no YouTube e também lá no Instagram, tá? Gente, seguinte, em 2022, eu tive a oportunidade de fazer o cerimonial de um evento que aconteceu aqui em Maceió, que foi voltado para a área da hipnoterapia. O nome do evento era O Poder é Seu. E nesse evento, eu tive a alegria de reencontrar um colega de trabalho, que eu digo assim, de profissão mesmo, porque ele também é jornalista, está há 33 anos aí no mercado, é uma das vozes mais conhecidas aqui do rádio alagoano, e que, por incrível que pareça, ele estava também nesse segmento de hipnoterapia. E eu disse, meu Deus, eu tenho que ter uma oportunidade de conversar com ele sobre essa nova fase da vida dele. E hoje ele está aqui comigo, Cássio Kiss. E aí, Olá, como Fabiola. vai? Prazer, muito obrigado pelo convite. Demorou, mas cheguei, não é Mas isso? na hora certa, né? Tudo tem o seu momento, essa é a hora Hum. certa. E eu relembro como hoje, o poder é seu. Eu acho que de hipnoterapeutas naquele evento só tinha eu, o Samuel Kiss, como hipnoterapeuta, e Sim. outro profissional que, na verdade, por ser muito tímido, se reservou. Mas os Aham. demais participantes daquele evento, você pôde presenciar, tinha psiquiatras, psicólogos e médicos, É. como também dentistas, porque Uhum. existe a hipnose voltada para a odontologia. O Uhum. Conselho Federal de Odontologia é um dos conselhos federais que reconhece a hipnose como uma ferramenta importante para o tratamento também da saúde fisiológica. Agora, antes de chegar na parte da hipnoterapia, vamos, Isso. vamos fazer um resgate aqui da tua trajetória Fazer uma profissional. regressão. É, você começou no rádio há quanto tempo? Já são 33 anos, você falou, né? Não, comecei no rádio em 1988 na cidade de Garanhuns, Pernambuco. Sou Uhum. pernambucano, sou natural de Garanhuns, mas já morei em Garanhuns, Caruaru, Recife, Petrolina, que é a sua terra natal. Gente, ele estava conversando aqui nos bastidores, o Cássio morou no mesmo bairro que eu. Isso. E ainda tem familiares que moram lá em Petrolina também. Eu digo, meu Deus, que mundo pequeno. Olha que maravilha, né? Tudo é interligado, sempre. Em Pernambuco, quando eu vim para cá, eu já era radialista, mas eu terminei uma faculdade de contabilidade. Eu sou contador, Aham. sou radialista. Fiz por 3 vezes a Universidade Federal de Alagoas, assim, tentando entrar. Sim. Fiz cursos, estudei, não cheguei lá. Tem a Uhum. questão da segunda fase. Na quarta vez que eu tentei a UFAL, eu digo, vou fazer artes cênicas, quero ser professor de teatro. Uhum. Passei, me formei em artes cênicas, eu também sou professor de artes cênicas pela Aham. UFAL. Depois disso, me veio a vontade de fazer o jornalismo. Fiz um curso de jornalismo pela Ampli, que Uhum. é pela internet. No finalzinho do curso, veio uma pesquisa. E nessa pesquisa, veio lá o nome, apareceu assim, hipnose, curso básico. Aham. E foi, eu fui deixando, eu disse, vá lá, faça esse curso. Uhum. E fiz o curso básico de hipnose. Demorou mais ou menos o que, uns 3 meses. Uhum. Fiz uma prova, faz uma prova escrita, digital e prática. A prática é de forma online
e teria a nota 7. Quer fazer novamente para aumentar a nota? Vamos lá. Fiz a segunda oportunidade e teria a nota 10, Que maravilha. tanto na prática quanto na teórica. E vi que a hipnose ela tem dois caminhos: o entretenimento e a parte clínica. Uhum. Li toda a parte do entretenimento e li toda a parte clínica. Quando eu vi a parte clínica, eu disse, não é isso aqui que eu quero. Foi aí que eu me aprofundei e fiz um curso de 1 ano voltado para a hipnoterapia. No Brasil, qualquer pessoa pode fazer um curso na formação da hipnoterapia, Uhum. porque todos os institutos de hipnose do Brasil devem estar credenciados ao Ministério da Saúde e ao Ministério da Educação. Entendi. A mesma coisa é psicanálise e neurociência. Uhum. Já Estados Unidos, Noruega, Canadá, a parte da hipnoterapia hoje já é uma profissão reconhecida. No Brasil, ainda está em processo. Em que áreas da nossa vida a gente pode aplicar a hipnoterapia? Todas as áreas. Emocional, física, tem hipnose voltada para a esportiva, para a parte odontológica, Tem hipnose para emagrecimento, que eu já ouvi também. emagrecimento, eu faço também. Eu hoje estou chamando de monjário do emagrecimento, são comandos. Para você ter uma noção, Fabiola, a monjário em si, não foi comercial, vou dar um exemplo. Tá, daqui a gente pode conversar à vontade. Aquela injeção ativa dois hormônios, o GLP-1 e o GIP, que já existem no nosso organismo. Uhum. Essa injeção apenas ativa esses dois hormônios, ativando o nível de saciedade Sim. e automaticamente faz com que a sua digestão demore um pouco mais para acontecer. Uhum. Consequentemente, quem tem acima de vamos lá, 100, 120 quer emagrecer, tem gordurinha para queimar. Faz uma dieta com uma profissional da saúde, uma nutricionista. No comando hipnótico, nós ativamos esses dois hormônios. Uhum. Suponhamos que a família está em transe profundo. Eu faço todo o processo e ativo pela sua mente subconsciente esses dois hormônios. Da mesma forma, quando você aplica a injeção, a droga em si, ou seja, a substância, vai para onde? Primeiro para o cérebro, ele remete a informação para o estômago e o intestino, e aí começa o processo. O pouco que você come já se sente saciado. A mesma coisa quando eu vou fazer a indução hipnótica para o processo de emagrecimento. Quando eu estou ativando o GLP-1 e o GIP, eu estou potencializando e dizendo que o pouco que a Fabíola comer, automaticamente ela vai se sentir satisfeita. Uhum. O áudio ele tem que ser ouvido depois da primeira sessão 3 vezes por semana durante um mês. No segundo mês, esse áudio deve ser ouvido 2 vezes por semana durante um mês. E no terceiro mês, 1 vez por semana. Aí você vai ver o processo do seu emagrecimento. É como De forma medicamento mesmo. natural. Exatamente. Apenas utilizando o comando através da hipnoterapia. Para isso, a Fabíola tem que aceitar passar pelo processo. Em hipnose, só passa pelo processo quando a pessoa se permite. Jamais pode ser uma imposição. E aí a gente fica curioso, porque de repente a gente via muito isso, a questão da hipnoterapia, em programas de auditório, né? Não, ali, veja, ali é a hipnose de palco, É. é o entretenimento. Realmente a Aham. gente fala, eu faço a Fabíola comer uma cebola pensando que é uma maçã. Estou dando como exemplo. Por quê? É isso que causa um certo medo. A hipnose nada mais é do que Perde o controle. Não, você tem controle sobre você. Ah. Eu dou um comando, mas a sua mente só vai aceitar se a Fabíola realmente aceitar. Uhum. A hipnose, ela respeita os seus princípios, seja qual for. Eu dou um comando, mas você, mesmo em hipnose, você não vai fazer aquilo que você não quer. Entendi. Jamais você vai dizer a sua conta bancária, quanto tem na sua conta bancária, Qual é a senha? qual é a senha, nada disso. Por falar em senha, teve uma paciente, já tinha terminado um processo comigo de hipnoterapia, ela esqueceu da senha do cartão. Ela, Cássio, eu só quero fazer uma sessão rapidinho com você para lembrar da senha. E ela lembrou, a gente fez uma sessão, ela voltou mentalmente, porque existe a regressão, ela voltou e descobriu a senha. Quando ela aplicou a senha no telefone do banco,
já viu o saldo, já fez o que devia ser feito. Você falou uma palavrinha agora, se chama regressão. É possível realmente fazer essa regressão? Até onde a gente pode voltar nesse processo hipnótico de regressão? Vamos lá. Se a Fabíola se permite passar pelo processo de hipnose, o primeiro ponto é isso, a permissão. Para que eu possa te hipnotizar, a gente cria uma conexão mental. É um rapport, ou seja, da paciente para o profissional. A gente faz uma anamnese, pega todas as informações. Eu falo todas as informações necessárias sobre a hipnoterapia, sobre a hipnose. Vamos tirar todas as dúvidas da Fabíola. E eu vou propor para a Fabíola pequenos exercícios de hiperfoco e de hiperconcentração. É através desses pequenos exercícios de hiperfoco e concentração onde a sua mente subconsciente, onde a hipnose atua, estará me autorizando a te hipnotizar. Porque através desses exercícios eu vou sugerir fenômenos. Esses fenômenos acontecendo, é a sua mente subconsciente produzindo esses fenômenos, ela está reafirmando mais uma vez que está sendo, ou seja, fica à vontade. Eu quero passar pelo processo. Mesmo que você não acredite na hipnose. Mas se você se permite passar pelo processo, os fenômenos acontecem. Tipo de regressão. Nós trabalhamos com a regressão por emoção, exemplo, ansiedade, depressão, burnout, síndrome do pânico, tal. Tudo isso tem uma causa. De forma consciente você faz, bem, eu acho. Em hipnose, a gente colocou a Fabíola em transe, a gente faz uma técnica chamada terapia de partes. A Fabíola do aqui e do agora, vamos lá, com a ansiedade da Fabíola está aqui, que é a sua ansiedade. A gente faz com que as duas se falem. A sua mente subconsciente projeta a sua imagem, e eu dou o nome dessa imagem, que é você própria, com ansiedade, com todos os sintomas, a Fabíola sente. Através dessa terapia de partes, a Fabíola do aqui e do agora vai desabafar, vai falar para a sua ansiedade tudo o que ela passou. Desabafou, você já sente um alívio muito grande. Depois eu vou conversar com a ansiedade da Fabíola. É aqui que eu vou descobrir qual é a causa da sua ferida emocional. E a sua ansiedade em transe hipnótico revela qual é a causa do seu sofrimento. E a maioria da causa está lá no passado. Na infância. Aí eu pergunto, você deseja voltar para a cena ou trazer a Fabíola, vamos dar como exemplo, de 10 anos de idade? Tem pessoas que preferem trazer a Fabíola dos 10 anos para sentar aqui na frente, na técnica, na terapia de partes. Mas muitas preferem voltar para a cena. E quando volta para a cena, volta realmente num momento muito doloroso. É aí, quando você volta para a cena, você vai sentir todas as sensações. Mesmo estando em transe, você está acessando uma memória muito profunda, e é aí que eu faço com que a Fabíola do aqui e do agora e a Fabíola dos 10 anos tenham um diálogo. Essa Fabíola dos 10 anos de idade, que passou por aquele momento, que causou a ansiedade, aceitar os argumentos da Fabíola atualmente, essa ferida se fecha lá atrás. E automaticamente ela reflete na sua vida atual. E nós vamos para todos os momentos onde a ansiedade se fez presente de forma muito forte na vida da Fabíola Aguiar e que tenha ligação com qualquer outro sentimento ou com qualquer outra emoção. Quando chega um dado momento, eu pergunto, mente subconsciente da Fabíola, existe algum outro momento da vida dela onde a ansiedade se fez presente de forma muito forte e que tenha ligação com a emoção, ou com o sentimento, ou com alguém? Se não tiver, a sua mente revela não. Mas acontece, quando a gente faz, são inúmeras feridas. Tudo são feridas emocionais. E a gente fecha. Uma outra técnica de regressão, nós chamamos de regressão por idade. É a Fabíola voltar dos seus 35 anos até a hora do seu nascimento. Você se vê. Mas como? Em um dado momento eu pergunto, vamos agora, vou dar um exemplo. Veja a televisão, você está vendo aquela imagem da Fabíola na TV? Ela ali tem 30 anos de idade. Onde você está nessa memória com 30 anos? Essa cena que está passando na televisão é você com 35. E você automaticamente vai dizer o que é que está acontecendo. Se for um momento ruim, você vai ressignificar. Entendi. Se for um momento bom da sua vida aos 35 anos que a sua mente está te mostrando,
nós trazemos aquela emoção para o presente. E isso automaticamente faz com que você fique blindada emocionalmente. Técnica, ou seja, da regressão por idade. Tem a regressão intrauterina. É você se ver dentro da barriga da sua mamãe. Dos 9 meses até o dia que ela descobriu que estava gestante de você. Tudo que a sua mãe sentiu na sua gestação está registrado na sua mente subconsciente e inconsciente. Tudo fica armazenado. Mas para que eu possa acessar a da regressão intrauterina, a gente faz com que as suas ondas neurais sejam um pouco mais rebaixadas. O processo de ressonância fica muito mais profundo. E tudo vem se revelando. O que é que está acontecendo? Vai depender de cada situação, de cada pessoa, como eu fiz recentemente, segunda-feira com um rapaz. Ele só aguentou na regressão intrauterina até os 3 meses. Depois, não pare, por favor, não, porque a carga emocional foi muito forte. Entendi. Geralmente, tipo um exemplo, vai que aquela criança, aquele adulto hoje, a mãe, quando soube que estava grávida, não foi uma experiência muito boa, não estava esperando que estava grávida, ou o pai também pode não ter aceitado que a mãe estava grávida. Todos esses pesos emocionais acabaram afetando o subconsciente dele. E isso vem refletindo no seu dia a dia. Essa pessoa, vou citar nome, ele tinha sentimento de rejeição pela mãe, porque aos 3 meses a mãe tentou abortá-lo. Entendi. E tudo isso fica registrado na mente subconsciente e inconsciente da pessoa. Você só acessa através da hipnose. E tem a regressão de vidas passadas, que a pessoa acredite, que não acredite, mas em todas as regressões de vidas passadas ou de existências anteriores, se alguém criar um roteiro como aquele, é impressionante. São revelações que coincidem com tudo que acontece com a vida atual da pessoa. E eu converso ao mesmo tempo com a Fabíola e com a outra existência, em técnicas de regressão de vidas passadas. E o que estiver acontecendo nesse momento da regressão de vidas passadas, a Fabíola do aqui do agora vai estar sentindo todas as sensações. Para que a gente possa fazer uma regressão de vidas passadas, a gente aprofunda um pouco mais o seu transe. Tudo de forma tranquila. Uma sessão que eu passo com o paciente, no mínimo 2 horas, 2 horas e meia. Para que ele consiga atingir um grau que você possa trabalhar todo esse processo, né? Tudo com muita calma. Todo mundo pergunta, Cássio, quantas sessões são precisas? Eu ia perguntar No agora. mínimo 3 sessões, no máximo 6 sessões. Por quê? A hipnoterapia é um pouco mais profunda. Nós vamos acessar as suas memórias mais profundas. Existe a questão do loop hipnótico. O que é o loop? Que faz parte também aí da parte da hipnoterapia. Fisiologia. Tudo acontece no seu corpo na sua mente. Faz parte do loop hipnótico. Imaginação em hipnose é muito importante, porque é através da imaginação que nós vamos criar mentalmente ambientes e objetos mentais para tratar das suas emoções. Temos a crença, que é o acreditar. Não adianta você estar aqui, pronto, se eu não vou acreditar que eu estou aqui, o que é que eu estou fazendo aqui? Estou perdendo meu tempo. E tem a questão da experiência, quando você se permite passar pelo processo de hipnose. Quando esse loop é formado, é a sua mente subconsciente reafirmando: fica à vontade e me hipnotize. Porque através desses pequenos exercícios que a gente propõe para as pessoas, a sua consciência é alterada de forma natural. Apenas através de uma sugestão. Dando essa sugestão, a sua mente subconsciente aceitando, automaticamente ela produz o fenômeno que a gente sugere. E depois a gente vai dar sequência a todo o processo. Na primeira sessão, criando essa conexão, a gente já hipnotiza o paciente e começa a fazer o início do tratamento. Um tratamento físico-mental, e o próprio paciente, numa técnica que eu chamo TV das emoções, ele próprio vai estabilizar as suas emoções. Muito interessante. Aí eu pergunto, desde quando se usa a hipnoterapia para esse fim, assim, de curar traumas, de curar doenças? Desde quando? No Brasil, desde 2018,
autorizado pelo Ministério da Saúde, Sim. mas a prática já vem há muito tempo. Hum. Mesmer, em 1747, já começou apenas pela energia. Nós, seres humanos, nós somos energia. Então, através disso, ele dava comandos. Tem pessoa na época do Mesmer que abraçava uma árvore, porque eles estavam naquela árvore, ele colocava a mão dele ali, aqui está toda a minha energia. As pessoas abraçavam a árvore e ficavam curadas. Mas a parte do tratamento com a hipnoterapia acontece em meados de 1946. Se vocês pesquisarem, a Carmen Canon, Dolores Canon, uma hipnoterapeuta renomada dos Estados Unidos. Quando eu li a história dessa mulher, foi que eu me apaixonei mais ainda pela hipnoterapia. Talvez algumas pessoas não acreditem, a gente tem que respeitar. Sim. A Dolores, o que é que ela fazia? Ela hipnotizava e fazia a regressão de vidas passadas. Ela se especializou especialmente nisso. E descobri através de regressão de vidas passadas o que a pessoa estava vivenciando atualmente e o que era preciso em termos de medicamentos e outras coisas mais, e outras informações precisas para se colocar na prática. E acredite, em regressão de vidas passadas, ela conversava com João, de 1700, alguma coisa, e perguntava se ele se permitia ser hipnotizado para acessar uma outra memória. E ela conseguia. Numa regressão com a Fabíola, a gente acessa uma vida passada, e nessa vida passada tem que pedir a permissão dessa existência para que possa passar por um processo de hipnoterapia para acessar outra memória. E muitas dessas outras memórias que ela acessava não eram do planeta Terra. Interessante. E isso tem no livro da Dolores Cannon. Se você pesquisar, tem vários livros que ela conta todas essas experiências. Eu vi uma reportagem muito tempo atrás de que a hipnose estava sendo utilizada, inclusive, para a solução de crimes. Tem hipnose forense. Pois é. O único filme que eu vi, que eu me apaixonei, que fala um pouco sobre hipnose, é Caminhos da Memória. Os demais filmes que a gente vê aí, Netflix e demais, mostrando a hipnose como o domínio da mente humana. Isso não acontece, jamais. Se você for hipnotizada, você fica consciente do início ao fim. Eu dou um comando, mas o comando só é realizado se você permitir. Se você não permitir, nada acontece. Nesse filme, Caminhos da Memória, que é com o ator que fez o Wolverine, mostra a hipnose forense para descobrir crimes, mostra, nesse filme, mostra uma Nova York futurística, as pessoas vão lá para relembrar o passado. Colocam o equipamento, faz, sendo que nessa regressão, ele grava toda a regressão e depois dá para a pessoa como fosse um disquete, para a pessoa assistir em casa quantas vezes quiser. Interessante. É nessa regressão também que ele encontra uma mulher, se apaixona e descobre várias situações dela e, ao mesmo tempo, dele fazendo regressões, mostrando aí de forma ética qual é o procedimento da parte da hipnose. Você falou da parte policial, hipnose forense. No Brasil, quem só pode fazer hipnose forense é a Polícia Federal, que tem a sede no Paraná. Qualquer Polícia Federal pode solicitar um dos policiais preparados com a hipnoterapia para fazer uma regressão e descobrir. Mas para que serve a hipnoterapia policial? Vítimas e testemunhas. Porque você, em transe hipnótico, você volta para a cena do crime. E você dá detalhes ricos em relação ao que aconteceu. As vítimas, por exemplo, caso de estupro, essas coisas, que às vezes ela fica tão traumatizada que não consegue descrever a Dá cena. um depoimento. Quando vai prestar, dá outro totalmente diferente. Em hipnose, você revive tudo em detalhes. Você falou aí que isso acontece. A semana passada eu fiz uma regressão com a paciente. Ela está casada, mas nem o marido sabia. Ele pediu para assistir a regressão, disse, olha, por mim não tem problema. Sua esposa, mas eu quero tal. Eles decidiram. Ele realmente assistiu. Disse, olha, não fale nada, não diga nada. No final de tudo é que o senhor possa vir a falar. E um dado momento da regressão, voltado para a ansiedade, não, voltado para o medo, a emoção medo, essa menina foi abusada aos 7 anos de idade.
marido atual não sabia. E o marido atual, depois, quer dizer, foi quando ela falou, foi tal pessoa. Automaticamente ele fez, lembrou da pessoa. Uhum. E teve outras situações. O que é que a gente faz? Quando volta para uma cena desse jeito, a gente, obviamente, sente o comportamento da pessoa mudar. A sensação que ela está sentindo na cena, ela está sentindo aqui, a gente automaticamente elimina com a técnica a sensação. Ela vivencia a cena sem sentir nada. Uhum. Eu paro a cena mentalmente, faço com que ela se afaste um pouco da cena e se veja bem próximo a ela quando com 7 anos de idade. Uhum. A cena está parada, mas somente as duas se veem e começam a conversar. É nessa regressão que existe o diálogo. Vamos usar a Maria. Se a Maria, dos 7 anos de idade, que sofreu abuso, aceitar os argumentos atuais da Maria do aqui e do agora, essa ferida do abuso, ela se fecha. E às vezes demora, às vezes não, porque existe às vezes discordância da Maria do passado com a da Maria daquele. A gente coloca mais uma vez as duas para conversarem mentalmente, porque Uhum. a sua mente subconsciente e consciente produz a sua imagem. É aí que você está acessando as suas memórias mais profundas. E quando existe o aceitamento, ou seja, ressignificação, a ferida se fecha e você sente um alívio aqui no presente. E a gente vai para todos os momentos. Se houve abuso, a gente vai para a cena do abuso. E assim sucessivamente. Tudo, tudo feito com muita calma, com muita tranquilidade, com muita responsabilidade. Se acontecer um momento tradicional de catarse, a pessoa se emocionar demais, chorar demais, Uhum. obviamente eu tranquilizo a pessoa, tiro a pessoa do transe, deixo ela tranquila. Quando ela se recompor, a gente volta para a hipnose, coincidentemente. A gente volta ao ponto que parou. Uhum. Você vai voltar para aquela sala, para aquele lugar, no ano tal, tal, tal. E mentalmente ela volta para o mesmo cena. E a gente continua todo o processo. Nesses teus anos já de experiência, aí já são o quê? Quatro, Eu cinco? comecei com a hipnose em 2021. De lá para cá, teve algum caso assim que você se surpreendeu com o resultado, seja para muito bom ou que de repente a pessoa não, você não conseguiu hipnotizar aquela pessoa? Não, Houveram essas situações tem, tem, já? tem. Vamos lá. De 10 pessoas, um às vezes não cria uma conexão. Não tem Uhum. problema. Porque conexão, para que eu possa criar e hipnotizar, tem que ter uma rapport, ou seja, confiança. E tem pessoas que vai, mas vai com o pé atrás. Uhum. Algumas pessoas fazem, não, eu só queria lhe testar. Mas isso é normal. Já acostumou, em Pronto. caso. Aí então já acostumei, então, mas às vezes acontece. Às vezes Uhum. acontece a pessoa está tão emocionalmente abalada que numa sessão de hipnoterapia não se concentram, estão aqui, mas estão olhando para o canto, então tem a questão da concentração, porque hipnose nada mais é do que você estar concentrado. O mais importante dentro do tratamento de hipnoterapia é a conexão. E aí, no caso, essa pessoa ela não quis ser hipnotizada, você falou da autorização, né? Isso. Aí, Não acontece nada. Agora, a partir do momento que você se permite realmente ser hipnotizado, nós fazemos todo o tratamento. e Eu aí já eu, estou tratando de duas pessoas que têm fibromialgia, a uhum, hipnose trata também. E quando a causa da fibromialgia é de ordem emocional, aquelas dores intensas, ela vai sumir. uhum. A fibromialgia são dores musculares, Todo o corpo todo o corpo. é Nossa. da categoria da parte do reumatismo, Uhum, ou seja, a inflamação, entre aspas, dos nervos. Mas a causa? Obviamente, psiquiatra, neurologista vai tratar dessa parte com a medicação. aham, Mas quando a gente está em transe hipnótico com um paciente que tem fibromialgia, faz a regressão e faz a pergunta. Mente subconsciente da família, vou dar como exemplo. Qual é a uhum, causa principal dessa fibromialgia? É fisiológico ou é de ordem emocional? Se for se fisiológico, ela diz, tal. A gente não faz com o quê? Faz uma técnica para diminuir a dor. A partir do momento que a sua mente subconsciente revela que a sua fibromialgia tem ligação com traumas emocionais, eu pergunto, você quer voltar para a cena onde tudo começou? Sim. A gente faz a regressão e você volta para a cena, a sua ferida emocional
aquele trauma profundo que abalou você, mas de forma consciente atualmente você não lembra. Uhum. E você conhece a causa das suas dores, a fibromialgia. E a gente vai para todas as cenas onde essa dor imensa se fez presente no seu passado. E você vai perceber que você, com o tempo, as dores somem. Tinha uma paciente que tomava pregabalina de 175 miligramas, que é para dor, para poder relaxar e dormir. Uhum. Quem toma a pregabalina de 175 é que tem a fibromialgia. E ela, na primeira, segunda sessão, ela disse, Cássio, eu parei. Falei para o meu psiquiatra, e ele, quem é esse rapaz? Eu tive a oportunidade de conhecer o psiquiatra, e realmente foi quando ele fez. E ela parou, não toma mais. Hoje, Maravilha. essa pessoa, nós, da terceira para a quarta sessão, eu faço uma técnica ensinando a pessoa a se auto-hipnotizar. E você se auto-hipnotiza. Se você sentir uma dor de cabeça, um desconforto, você, com a auto-hipnose, você dá um comando e aquela sensação automaticamente vai embora. Já tratei de 4 mulheres com CA, Uhum. com a hipnoterapia, tratando a parte emocional e as dores que eram geradas, além de fobias e outras causas. Bom, fobia, como você falou agora, qual é a mais comum que já chegou até o seu Ambiente consultório? fechado, Hum. não suporta. Não, eu fiz uma. Barata, eu sei que você tem medo de barata. Já até melhorei um pouquinho, sabe? Eu acho que eu melhorei um pouquinho, mas continuo. Eu continuo. Eu tenho aquela câmara hiperbárica, você já ouviu Isso falar, já né? ouvi. Pronto, eu fiz uma cirurgia e precisei fazer sessões de. Era para fazer 10 sessões, eu não consegui fazer uma completa, porque, embora ela fosse totalmente aberta, assim, fosse de vidro, né? Eu tivesse acesso às imagens de fora e tudo, aquela sensação de estar presa ali, meu Deus do céu, eu comecei a suar frio, começou a faltar o ar, e eu, moço, abra. Aí ele disse, mas eu não posso abrir agora. Eu digo, mas você vai precisar abrir, porque estava faltando o ar. Aí ele disse, daqui a 5 minutos. Cássio, eu juro a você, foram os 5 minutos mais longos da minha vida. Eu estava com medo de parar de respirar ali. Você vem lembrar das pacientes, uma das primeiras que eu tratei em Foi uma relação sensação horrível. à fobia. Quando a gente fez a regressão dessa mulher, ela volta para uma cena que ela não se reconhecia. Estou correndo no meio do canavial. Olhe para você. Eu sou uma negra. Está correndo por quê? Tem um capataz me seguindo. Essa pessoa sofria de uma dor só do lado esquerdo durante 3 dias. Só 3 dias do mês. Hum. E era intensa. Joava tal, tem que ficar em cama. E não gostava de estar no ambiente fechado, mesmo rodeado dos familiares. Se apagasse a luz e fechasse a porta, abra a janela, ficava sufocada. Quando se fez a regressão, ela volta para uma vida passada, onde ela tinha sido uma escrava, tinha sido abusada e tinha sido morta com marteladas na cabeça do lado esquerdo. E ela tinha sido enterrada, entre aspas, viva pelo capataz. Então, quando ela descobriu toda essa dor que ela vinha sentindo, que foi para tudo que é médico, não tem nada, não tem nada, mas ela sentia dor. A física, ela não ia conseguir, né? Ter um Exatamente. diagnóstico. Quando ela fez a regressão, e olha que eu não dei nem a sugestão da vida passada, a gente não fez, vamos voltar para a cena onde você sentiu essa dor pela primeira vez intensa. Quando ela voltou para essa cena, e mostrou toda a cena, até ela sendo enterrada viva. Hum. Aí a gente obviamente tirou ela do transe, e foi aí que ela entendeu. Desde então, a dor desapareceu. E acredite você, eu trato de toda a família dessa senhora do Rio de Janeiro. Tudo feito de forma online. Até da mamãe dela, com 80 anos, passou hipnose comigo. Hum. Só não fiz Maravilha. regressão, mas o restante das técnicas a gente realizou com o pessoal lá do Rio de Janeiro, com muito respeito. Atualmente na verdade, a neta dela já está agendada para que a gente possa atender. E eu imagino que você, enquanto profissional, isso lhe dá um gás ainda maior de saber que você está no caminho O estudo é certo. diário. Pois é. E que você. Diariamente estou estudando, vendo, pesquisando.
Uhum. se qualificando cada vez mais. Quando surge no mercado algo voltado para a hipnoterapia, para a hipnose, dependendo das minhas condições, vou lá e faço. Uhum. Além de ser hipnólogo, hipnoterapeuta, sou hipnotista, que é a parte do entretenimento da hipnose. Uhum. Sou PNLista e também sou especialista em neurociência. PNL, para quem não sabe, é Programação são neurolinguística. A neurolinguística. gente faz a junção Uhum. juntamente com a parte da hipnose. Uhum. Tem que ter a PNL juntamente, mas na verdade tudo são técnicas. Uhum. Hipnose nada mais é do que a sua consciência sendo alterada de forma natural. É um estado alterado de consciência. Como? Através de sugestão. Você é hipnotizada todos os dias pelo seu telefone. É, Quantas horas você fica nesse telefone? várias. Por aí. Quando você Doutor, está apaixonado, se diz também que a fica. pessoa fica hipnotizada, Então, né? você cria aquela situação e a sua mente para você torna Uhum. realidade. Quem está em estado de depressão, você cria na sua mente aquela situação, realmente a sua mente vai produzir todas as sensações fisiológicas no seu corpo de dor e sofrimento. Uhum. Quem está realmente com depressão, com ansiedade, com burnout, com cansaço físico e mental, porque somatiza e cria. A sua mente apenas obedece você. Essa mente subconsciente, para que as pessoas possam entender, mente subconsciente representa em todos nós 95%. A mente consciente, essa daqui, representa em nós só 5%. Olha a diferença. É. Essa mente consciente, 5%, ela só raciocina e decide. Uhum. Quem comanda a sua vida é a sua mente subconsciente. A mente inconsciente, ela cuida dos seus órgãos internos, cuida do seu sistema imunológico. E é nessa mente inconsciente, estou fazendo assim de forma lúdica para que as pessoas possam entender, Sim. a gente acessa as vivências anteriores a essa vida, a famosa vidas passadas. É uma pena que tem, eu acredito completamente, porque eu sou, digamos assim, uma admiradora da doutrina espírita. No espiritismo, a gente acredita, sim, em vidas passadas, e se as pessoas tivessem um pouquinho uma preocupação de estudar, de tentar se perguntar por que que eu não consigo parar de tomar tal remédio para aquela dor, por que que eu já fui a meio mundo de médicos e ninguém conseguiu nem conseguiu diagnosticar, e você tem que parar para pensar, será que é uma coisa de agora ou é de antes? O que que existe de possibilidade que eu possa, que eu tenha à mão para que possa me ajudar a descobrir isso? Aí entra a hipnoterapia, Se não existisse a hipnose, a hipnoterapia, consequentemente, inúmeras pessoas ainda iam continuar passando por essas passando por dores essas dores. A primeira pessoa que eu emocionais. hipnotizei foi o meu filho. E Nossa. todas as técnicas novas, ele diz, pai, deixa eu ir primeiro. Ele Uhum. quer passar. A única coisa que eu não posso fazer com o meu filho é uma regressão. Vou dar um exemplo. Se ele tivesse ansiedade, eu não poderia fazer a regressão para descobrir a causa da ansiedade dele. Uhum. Teria que solicitar outro Outro profissional. profissional. Mas fora isso, Tem essa sem questão problemas. ética também, né, Cássio? Exatamente. Tipo, você é muito amigo de uma pessoa e de repente, sei lá, vai acessar alguma coisa ali na mente daquela pessoa que não vai ser legal. Mas essa Ou pessoa não pode, sim. se ela Se ela permitir, permitir, sim. uhum, O Cássio, dentro do consultório, atendendo o Harmony, tudo que é falado ali é para o profissional Cássio. O Cássio não comenta eu com pergunto isso ninguém. porque eu tenho uma amiga que ela é psicanalista. E aí eu disse, Neide, ela mora no Rio de Janeiro. Eu disse, Neide, eu estou precisando conversar, eu estou precisando de umas sessões e tal. Ela, amiga, eu vou indicar você para uma outra pessoa, porque ela me conhece de uma maneira tão profunda assim. E ela, não sei, ela Talvez disse, olha, para por questão não é ética ética, mesmo. mas tem pessoas que realmente que não gostam. Uhum, Mas eu já tratei de sobrinhos, de sim. irmãos com a hipnose, mas eu respeito. Cada um tem que se permitir isso, né? Permissão. Permissão é permissão, ressignificação e, consequentemente, a libertação. É impressionante quem passou já pelo processo de hipnose comigo, parte clínica, hoje Uhum. está vivendo de forma tranquila no que diz respeito àquilo que as pessoas me procuram. Teve uma senhora não, está com seus quase 40 anos de idade, ela vivenciou a gestação dela bem antes dela ter o bebê, através da hipnose.
Tem uma técnica Interessante. que eu chamo o espelho da manhã. Já no final de cada sessão, a gente faz essa técnica chamada o espelho da manhã, como se fosse uma ponte ao futuro. E na Hum, técnica, eu peço para as pessoas se olhar no espelho da manhã. E o espelho apenas mostra o futuro daquela pessoa. Essa pessoa, quando se vê, ela fez: estou gestante na primeira sessão, mas eu já tenho 2 filhas, não quero mais. uhum, Cadê você? Você operou? Não. Na segunda sessão, ela já vê o bebê. hum. A terceira, ela fez 6 sessões. Grande. Resumindo, no final do ano passado, ela disse: "Cara, você vai acreditar, o que foi? Eu estou grávida. Nossa. E o nome do menino vai ser tal, o mesmo Uhum. que foi revelado nessa Durante a técnica." sessão. Ela morava com uma pessoa. No final do ano passado, o marido realmente quis casar, fazer todo o processo do casamento, casar na Uhum, igreja, tudo que ela tem direito. Casou. Aí ela: "E agora, será que vai ser menino?" Porque era um menino. uhum. Quando foi no dia da ultrassom, aos 3, 4 meses, quase 4 meses, ela liga chorando, desesperada. O marido, na verdade, ligou: "Cássio, foi que houve? Olha aqui." "Sim, é um bebê." "Cássio, é um menino." Ah, que lindo. Ela gestante com quase 9 meses, ela quer fazer uma sessão. Na sessão, quando foi mostrado na técnica do espelho da manhã, ela teve o bebê de forma natural. Depois de meia-noite, na posição X. E aconteceu da mesma forma que ela vivenciou na É como hipnose. se a mente fosse se preparando para aquele momento, né? A sua mente subconsciente, nessa Essa técnica, eu técnica. explico para todos, Uhum. apenas projeta O que na. você vai querer no futuro. Exatamente. Por isso que, às vezes, eu fiz um curso que era uma imersão, era mais para o lado profissional. Mas uma das técnicas que eram utilizadas lá, de PNL, era isso. Como é que você se imagina? Primeiro a gente entrava, só rapidinho aqui para descrever. A gente entrava num túnel, era tudo escuro, assim, a luz, aquela penumbrazinha, aquela coisa bem tranquila. E aí ele era todo feito de pedras, aquelas pedrazinhas mais polidas, mas era um chão dessas pedras. E é o barulho de água já para Isso já acalmar. relaxa. Aí a gente entrava, passava por esse ambiente, e depois tinha um outro que eram muitas folhas de eucalipto, você já sentia aquele aroma gostoso do eucalipto. Era como se fosse preparando ou desacelerando a gente. Exato. E aí, numa das técnicas lá, de como é que você se vê daqui a 5 anos, tipo, profissionalmente? Aí a gente se imaginava e depois ia escrever. Tempos atrás, eu acho que há uns 4 anos atrás, eu folheando o livro, aí eu encontrei a carta que eu digo: menino, mas não é que foi exatamente isso que aconteceu. Eu acho que mais de 80% do que eu escrevi ali aconteceu de fato, que era como eu me via profissionalmente e tal. Eu disse: "Ó, eu quero ter paz." Porque as pessoas não imaginam o quanto é estressante você ter um trabalho, por exemplo, na TV como eu tinha, que dependia tudo de mim, assim, eu apresentava, eu fazia reportagem, eu vendia patrocínio, eu geria pessoas, gerenciava pessoas ali, fazia seleção de estagiários, escolhia os assuntos, enfim, era 100% da minha dedicação, e aquilo me tirava muita energia. E eu lembro que nesse curso, nessa imersão, eu dizia: "Ó, eu quero desacelerar. Eu quero poder continuar fazendo o que eu gosto, Isso. isso de hoje, mas de uma maneira mais tranquila, mais calma, que possa me proporcionar uma qualidade de vida melhor." E aí, do danado do negócio aconteceu. Eu fiquei impressionada. É por isso que eu falei com você agora. É como se a gente se projetasse, né? Exatamente. A gente fosse fazendo com que o nosso cérebro já fosse acostumando, aí vai desacelerando aos pouquinhos, e hoje Eu está. peguei esse gancho seu, só me lembrei agora. Tem um paciente que eu apliquei a técnica Jara de emagrecimento. Hum, E do dia que eu apliquei mentalmente na técnica do espelho da manhã, ela já se viu magra. Hoje ela tava com 80, hoje ela está uhum. com 75 quilos, já perdeu 5 5 quilos. quilos. Vai continuar ainda. Na segunda sessão, quando ela se viu já magra.
A terceira sessão, além de muito ser magra ao ponto que ela deseja, ela Uhum. já se viu ao lado de um homem. Ela está sozinha, eu acho que há em torno de 3, 4, 5 anos. Deseja encontrar um companheiro. E eu digo, essa pessoa, ela fez, é mais ou menos o homem que eu desejo. Então, foi mostrado para ela. Digo, se Uhum. aparecer, dê oportunidade. E ela já está se vendo o que para que ela me buscou para o processo de emagrecimento. Mas, quando a gente fez a técnica, descobriu o nível da ansiedade dela. Uhum. Ela não estava dormindo direito, estava se acordando na madrugada para poder comer, e tudo isso aí a gente foi, organizou. Hoje ela não dorme bem, Uhum. não está comendo tanto quanto, come nos horários certos, está fazendo o que a nutricionista determinou em termos de alimentação e ouvindo áudio, e vai atingir o peso que ela quer, que é ficar com 70 quilos. Uhum. Agora, a questão do amor aparecer vai depender da oportunidade Digamos, já é o dela. plus dessa Mas a, queda da ansiedade. mas a mente dela já projetou ela com alguém. Uhum. Se a oportunidade vir, ela tem que Porque vivenciar. ela vai estar linda e maravilhosa, se sentindo bem, emanando energia positiva para o universo, não Exatamente. é? E tudo que a gente deseja realmente é ter um companheiro ali para que possa seguir a nossa jornada. Ou, de repente, vai que não queira casar, mas queira ter alguém que possa compartilhar de momentos, uma Dividir viagem. as alegrias, as É. tristezas, tudo isso tem que ter Uhum. alguém. O atendimento com hipnose que eu faço é o atendimento presencial e o atendimento online. O resultado é o mesmo. O mais importante, a permissão do É. paciente. Tendo a permissão, é só vivenciar que tudo acontece. Eu vi que você postou na sua rede social uma reportagem que dizia De que Maceió. que o brasileiro ou é o maceiense que ele dorme mal, ele sofre com muita Foi divulgada insônia. semana passada e quando eu Hum. li, automaticamente eu postei, gravei um vídeo mostrando Uhum. que Maceió, de todas as capitais, lidera em 38% o nível de insônia, divulgado pelo Ministério da Saúde através do Instituto Vigitel. Eu que diga isso com os meus vizinhos que ficam arrastando Sendo os que móveis até 3 horas da manhã, sem ter o que vocês, fazer. vocês mulheres estão com 45,6%. A insônia afeta mais as mulheres de Maceió, que dormem menos de 6 horas por dia. Dentro dessas Fica. 6 horas, ela acorda várias vezes durante a madrugada e Hum. acorda antes do horário que ela se determinou a acordar. É. O estresse, preocupação, ansiedade, burnout e outras situações. O nível está ali, vai dormir, está com o celular, cortisol Ou ativo. até tipo o celular no quarto, televisão no quarto, tudo com as Exatamente. ondas magnéticas ali atuando, não vai Fica conseguir difícil mesmo. de você dormir. É. É você dormir num ambiente que tenha pouca luminosidade. Se Uhum. for um quarto escuro que você sinta bem, dormir. Deixa o telefone de lado. Desliga lá, bota no Desliga. modo Se for uma avião. leitura, uma leitura saudável, você vai começar a ler situações, aquilo ali você ativa a sua mente. Daqui que você venha descansar, Desacelerar. para você ver, Fabíola, quando eu fui ano passado, isso é outra reportagem mostrando que 5% dos brasileiros fazem terapia. Uhum. 16,6% preferem tomar medicamentos para tratar de ansiedade, depressão, burnout ou síndrome do pânico. É o Uhum. que se destaca. Saiu, acho que no dia seguinte eu coloquei outro post, onde os médicos brasileiros estão com ansiedade elevada, depressão e burnout. São Uhum. quase 50% dos médicos, imagina. E muitos médicos se automedicam para poder atender vários locais onde eles trabalham. O cansaço físico e mental desses profissionais é preocupante. Imagine um médico que está sofrendo de ansiedade, depressão, vem Cuidar do cuidar do paciente. outro paciente. É. O que é que ele faz? Infelizmente, muitos, por conhecerem as medicações, começam a se Uhum. automedicar, mas chega um nível que não suporta mais. Tem que procurar um profissional para tratar da sua saúde mental. E eu imagino que na época da pandemia para cá, isso se aflorou ainda mais, né? Porque eu tenho tido a oportunidade de entrevistar terapeutas, outros profissionais ligados a essa área, e todo mundo disse, foi um período extremamente ruim para o psicológico das pessoas, para o mental, Emocional, foi para o afetado. emocional.
ficar longe das pessoas que se gostam. Aí é que a gente começa a perceber o quanto o ser humano ele precisa viver em sociedade. Lógico que a gente não vai evitar as pessoas, né? A gente evita uma pessoa ou outra que não bate ali com a gente, mas a gente é um ser sociável. E aquele momento, de repente, do nada, cortar e impedir o contato físico ali e tal, muita gente ficou com problemas seríssimos e até hoje está fazendo terapia para poder, né, E todas se as vezes, reestruturar. e todas as vezes que a gente observa notícias dessa natureza, da insônia, da emoção, ano passado saiu outro dado pelos sites de notícias que eu acompanho sempre locais, voltado para a saúde mental, são quase 3.000 pessoas afastadas de empresas Uhum, porque estão passando por transtornos mentais, ansiedade, depressão, burnout e síndrome do pânico. Consequentemente, essas pessoas são afastadas, entram de benefício, consequentemente, o INSS tem que arcar com toda essa despesa. Quem uhum, perde? Todo mundo. todo mundo. Porque a NR1 vai ser uma obrigatória já a partir do dia 26 deste mês de março. Traduzindo, A parte da NR1 é para a parte ó, as empresas terão a obrigação de uhum, dar ao colaborador da empresa, seja qual for, uhum, um profissional da saúde mental. Ou isso. um psiquiatra, ou um psicólogo, ou um terapeuta, ou um hipnoterapeuta, Uhum, para tratar tão somente da saúde mental do colaborador, para que ele não chegue a esse nível de ansiedade, para que ele não chegue a esse nível da síndrome do pânico e também do burnout. uhum, Se você for em grandes redes de empresas que têm mais de 100, 200 funcionários, bota aí 10, 15 estão afastados, verdade. com crises de ansiedade. É, ou com o excesso de trabalho, né? E ter que dar conta de tudo, e chega a Exatamente. tal hora. Cobrança. E você, às vezes, não só a cobrança, mas eu vejo muito em algumas empresas, Cássio, as pessoas elas são designadas para fazer uma determinada função, E fazem 3, aí 4. acaba fazendo três, quatro, ou acabam sequer conseguindo desenvolver aquele trabalho o qual foram designadas para desenvolver. Coloca você para fazer qualquer coisa menos aquilo. E é um sentimento de frustração muito grande, né? Acontece Para muito. pessoas, você foi contratado para coordenar um departamento, você vai com aquele pensamento ali, poxa, Chegou lá, eu vou muda. delegar as funções. De repente, eu disse, não, agora faz ali um cafezinho, não desmerecendo, tá? Mas você vai com a consciência, quando você chega num determinado trabalho, é tudo totalmente diferente. Aquilo também causa uma angústia. Um impacto grande, a E pessoa, tratar, dependendo da pessoa por pessoa, fica emocionalmente abalada e é, não desenvolve nada, e trava. aí começa a não dormir direito, começa a comer demais, ou para de comer, porque Exato. também tem o outro lado, né? Não é só você ficar ansioso para comer, você deixa de comer mesmo. Você me lembrou um paciente que ele estava com ansiedade, estava, hoje não está mais. Mas o sintoma que mais perturbava ele, diga qual era? Tomar água em Tomar excesso. água. Meu Deus, acho que a gente sofre também com essa pressão, né? Para poder, a Hidratar, sensação, o hidratar, sintoma de ansiedade ir embora, ele tinha que tomar no água. mínimo 10 copos de água. Ele Hum, não sabia o porquê. E a gente fez a regressão e descobriu por que ele tinha que tomar água em excesso. hum, E ele, quando percebeu, hoje ele toma água de forma natural, mas não tanto quanto ele tomava. uhum, Porque desde a primeira sessão a gente coloca um comando que nós chamamos de âncora, digo, se você ficar ansioso, sentindo aquele sintoma, faça esse exercício que automaticamente a sua mente vai eliminar. uhum, Em transe hipnótico, tudo que você aceita, a sua mente apenas executa. E quanto mais a pessoa repete aquele exercício que eu ensino, que nós chamamos de âncora, ele fica potencializado em você. É a mesma forma quando eu ensino a Fabíola a se auto-hipnotizar. Quanto mais você se auto-hipnotizar, a auto-hipnose vai ficar muito forte em você, porque você está fazendo com que a sua mente trabalhe ao seu favor para o bem. Aí uma perguntinha. Vai que a pessoa queira só descobrir quais são os traumas, digamos assim, que impedem ela, por exemplo, de ser uma pessoa próspera financeiramente, ser uma pessoa próspera no Tudo tem que ser feito com um relacionamento. profissional. No momento que eu estou colocando o comando da auto-hipnose na sua Uhum. mente, eu vou direcionado para. Tem um limite. O seu limite é esse, você não passa desse limite.
Entendi. Não é você, sabe, Cássio me ensinou, vou fazer isso, não, não faz. Uhum. Porque tudo tem um comando. O profissional tem que dar, ó, seu limite é esse aqui, não passe disso. Aí, caso a pessoa queira só fazer essa análise e posteriormente decidir, pronto, aí eu quero me curar disso aqui, é possível? É possível. Uhum. Fazer só esse pré-diagnóstico, digamos assim, e a partir dali, porque vai que a pessoa tenha trauma de tudo quanto é jeito. Tem que tratar cada um numa esfera diferente Por isso que ali, eu né? digo exatamente, mas de forma. Você não trata uma pessoa que tenha ansiedade em 1, 2 horas numa sessão só, não tem como. Uhum. Por isso que eu digo, no mínimo, 3 ou no máximo 6 sessões, cada sessão em média de 2 horas, 2 horas e meia. Uhum. Teve uma paciente que eu passei 4 horas com ela, Uhum. em transe hipnótico. Você não fica ansioso? Não. Você já chegou num Então, nível quando ali você sem. quando você está aqui, mesma coisa, você domina isso aqui muito bem. Uhum. Então, se você está ali de forma contínua, É, se tornar tem natural. todo tipo de paciente, então ele já sabe o que fazer. Quando você vai para um médico, eu estou sentindo isso, ele já sabe qual é a medicação. Toma esse remédio aqui. Uhum. Porque a maioria dos sintomas são quase que idênticos. Qual é as emoções mais que a gente trata atualmente? Ansiedade, depressão, burnout, síndrome do pânico e depois vem fobia. Uhum. E a hipnoterapia também trata, ou seja, elimina dores. Dor crônica, dores fortes, a gente diminui para Uhum. no mínimo 20%, 10%. Dá um comando para a sua mente subconsciente e automaticamente aquelas dores cessam, diminui, usando o próprio recurso. Quem é dentista e quem usa a hipnoterapia para fazer tratamento dentário, dá um comando e a pessoa não saliva. Que maravilha. Tá, o dente X, vamos lá, dente 18, diz o nome do dente. Sangrar o mínimo possível, a mente subconsciente apenas executa. Mas o paciente que está lá no Uhum. dentista tem que ser suscetível à hipnose. Até porque quando ele está ali, o dentista dá o comando, ele entra em transe hipnótico e ele começa a fazer todo o processo. Nem precisa da anestesia. Interessante, Pode cara. extrair no dente, pode fazer até um canal Uhum. utilizando a anestesia hipnótica, que a sua mente produz. Uhum. Qualquer parte do seu corpo. A gente dá um comando, a sua mente produz anestesia hipnótica direcionada. E o profissional faz o procedimento. Se você pesquisar na internet, tem uma senhora que fez uma cirurgia de coluna e ela foi hipnotizada. Sendo que Sim. o profissional estava bem próximo, conversando com ela estava em transe, de olhos abertos, isso aí depende, ou de olhos fechados, mas conversando, e os médicos fazendo a cirurgia, porque ela não podia tomar anestesia. Uhum. Utilizou tão somente na parte da coluna o comando que desse uma anestesia geral, hipnoticamente falando. E os Uhum. médicos fizeram todo o procedimento, ficaram assim, Que boquiabertos. maravilha que existe Agora, para isso, né? isso, A pessoa precisa tem ser profissionais permitida. e profissionais Uhum. para tratar realmente da saúde mental. Hoje, se um profissional usar da técnica da hipnose para fazer algo de errado, esse profissional vai pagar um preço muito caro. Uhum. Vai passar um bom tempo trancado. Tem que ter a ética que deve ser respeitada. 3 pontos que a gente toca no paciente: Uhum. testa ou cabeça, ombro ou no seu corpo. Somente nessas 3 partes. Gerson está interessado, não está? O Gerson tem algumas crises de ansiedade, às vezes assim, A às vezes gente fica trata. ofegante, né? E aí eu digo, pacifique. Ontem mesmo a gente passou por uma prova de fogo aqui no estúdio. Era um trabalho que a gente estava já prevendo que iria fazer, mas queria demandar muita concentração nossa. E graças a Deus, assim, ele mandou muito bem, mas eu tenho certeza de que foi um esforço emocional muito grande para ele conseguir executar a tarefa que ele tinha que executar. E ele, de vez em quando, ele tem, assim, essa ansiedade e tal. O meu são outras questões. Cássio, eu queria agradecer a você pelo ensinamento, por você ter passado todas essas informações. E eu espero que o pessoal de casa curta bastante esse episódio. E eu quero que você diga agora, onde encontrar você, além da rádio, ele também, você está na rádio, está na Atualmente 96? trabalho como jornalista e radialista na Rádio 96, sempre na parte da manhã, sempre estou nas ruas, né? Uhum.
E Ó, essa há voz é 30, inconfundível. há 37 anos de rádio, né? 37 de rádio, 25 de 96 com a hipnose e na área de jornalismo, eu estou desde 2021. Que maravilha. Como as pessoas E o seu, podem me encontrar? e o seu consultório? Vamos lá. Eu atendo no Harmony, Uhum. de todas as sextas-feiras, das 3 até as 22 horas. De segunda a quinta, eu atendo de forma online, no horário da tarde e no horário da noite. Vamos deixar aí o Instagram. Oh, já está aí o Instagram do Isso. Cássio. Coloca aí Cássio novamente, Kiss por favor, Oficial. Jéssica. Cássio Kiss Oficial. Tá Isso. lá. E o meu WhatsApp, 82987152020. Uhum. Fácil de decorar, ó, é 20. Fácil. Quando eu digo, é esse, tá bom demais. E vamos colocar aqui, e graças a Deus, a gente está chegando a quase 3.000 horas de atendimentos clínicos. Que maravilha. Eu desejo muito sucesso para você. É uma pena que você não incrível. permite ser hipnotizada, né? Mas será que eu consigo? Pode? Mas tem, né? Tem que ter autorização. É. Mas vamos deixar para uma próxima? Pode Vamos ser. deixar para. Você vai me dizer depois um assunto que você queira destrinchar com mais profundidade. Isso. A gente volta para cá para gravar esse episódio e aí eu me proponho a ser hipnotizada. Ótimo. Pode Voltarei ser? aqui, com certeza. Será um Gente, prazer ó, muito grande. promessa, viu? Estou fazendo promessa aqui para Promessa, vocês. viu? Promessa, está registrado. Vai ficar mesmo. Obrigadíssima. Obrigado a você pelo convite. E você que está em casa, de repente, no seu trabalho, vendo esse episódio do É Sério, com Fabiola Aguiar, se permita vivenciar a parte clínica da hipnose. Eu digo sempre, na hipnose nós acolhemos para depois conduzir com excelência e com respeito. Muito obrigada. Obrigado a você. Gente, que episódio maravilhoso. E já está aqui feito o convite, o Cássio vai voltar. Eu tenho certeza que a gente vai ter perguntinhas aí no nosso YouTube e também nas minhas redes sociais. Lá no É Sério, né, do Instagram, você pode deixar a sua pergunta também lá no direct. Eu vou encaminhar essas perguntas para o Cássio e com certeza ele vai responder a você. E você pode até marcar para ir lá, para fazer essa sessão, para você se permitir. Eu, com certeza, estarei em breve. Em breve vou fazer uma sessão com ele. Um beijo grande no coração. Compartilhe esse episódio. Segue o meu canal, ativa aí as notificações para que a gente possa, você possa receber sempre aquele sininho ali, diz, olha, o episódio da série vai começar, tá bom? Beijo, fica com Deus, a gente se vê no próximo episódio. Até lá.